Meus queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora Aparecida, nós somos certamente a cada fim de semana uma multidão muito maior do que aquela que Jesus encontrou no Evangelho de hoje. A cada sábado e domingo em Aparecida, mais de 100 mil pessoas, nós chegamos a alcançar quase 300 mil pessoas num sábado e num domingo. E eu fico sempre me perguntando o que é que o povo vem buscar. O povo vem buscar pão. Pão da palavra e pão da justiça, pão da igualdade. Porque se um tiver pão e o outro tiver pão demais, vai faltar para quem tem pouco. O evangelho que nós acabamos de ouvir é uma lição. Primeiro de tudo é um milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. Vamos repetir isso? O nosso Deus. Primeira coisa é saber isso. Ele é o Deus do impossível e das coisas impossíveis. Ele dá pão da palavra e pão material a 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas além do milagre, Ele nos dá a lição, Ele nos dá o ensinamento. A primeira coisa que se nos salta aos olhos neste evangelho é saber que Jesus teve compaixão das pessoas. Como nós precisamos de líderes e de pessoas que tenham compaixão dos outros. Não é ter pena. Pena nos distancia dos outros em vez de ajudar. Quem tem pena das pessoas não ajuda, fica só observando, é muito pouco. Mas quem tem compaixão se compromete, não fica transferindo responsabilidades. E Jesus disse: olha, estamos aqui há 3 dias, esse povo vem comigo, eu também sou como eles, eu sou humano, eu já estou com fome. Lançou o problema e recebeu uma solução rápida e medíocre. Queridos, para problemas grandes não tem solução fácil. É preciso meter a mão na massa. E quando Jesus apresentou o problema, tem muita gente, tenho compaixão deles, é porque ele estava sentindo na pele a dor do outro. Hoje eu ouvi uma frase muito forte, muito bonita, muito profunda. Só se compadece de alguém quem já padeceu. Só se tem compaixão do outro quem já sofreu. Não adianta a gente falar de sofrimento se a gente não passou por ele. Só sabe o que é fome quem um dia já foi privado, não por opção, mas por falta de opção de ter o que comer. Quem não pôde escolher o que tomar no café da manhã sabe o que é você comer para sobreviver. Essa pessoa que sentiu na pele isso, ela tem propriedade para falar. E Jesus era um destes. O discurso não era vazio, era o discurso da pele mesmo, de quem passou por isso. Tenho compaixão deles, eu sei o que é que eles estão passando. Por isso, só se compadece quem padece. E Jesus apresentou o problema e os discípulos disseram: olha, despede a multidão. A gente não tem como alimentar esse povo. Vamos transferir a responsabilidade para o governo. O Estado é quem é responsável por isso. Vamos lavar as nossas mãos. Ou então, vamos pôr a culpa nos pobres. Eles que não se prepararam. Eles que não aproveitaram. Quem mandou virem até aqui? Essa é a solução mais fácil. Ou então, nós podemos simplesmente dizer: não vou alimentar a mendicância do povo não. Se eu der pão para eles, eles vão se acomodar. São as ideologias, são as desculpas que pode ter passado no tempo na cabeça de Nosso Senhor e dos apóstolos. Não ajudar. Temos muitas desculpas para isso, para não colaborar, não se comprometer. E certamente passava na cabeça de Jesus: bom,
se eu der pão para eles, eles podem vir atrás de mim, como de fato foram, mas isso não vai me impedir de fazer o bem. Vou fazer, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles procurem-me só por causa de pão, mesmo assim eu vou ajudar. E aí Jesus deu uma frase que até hoje deve nos inquietar muito: dai-lhes vós mesmos de comer. Paremos, enquanto igreja, de transferir responsabilidades. Culpados, vamos dar nós mesmos a nossa parte, a nossa parcela de contribuição. Sabe por quê? Não há ninguém tão pobre que não tenha algo para oferecer, nem que seja atenção, cuidado, nem que seja para ouvir as pessoas. Jesus era um pobre como eles, só tinha 5 pães e 2 peixes, não era um rico. Por isso, não esperes ficares rico para poder ajudar alguém, não esperes ganhar na Mega Sena para ajudar alguém, não faça isso. Não há ninguém tão pobre que não tenha algo para oferecer ao outro. E foi pensando nisso e sabendo disso que Jesus diz: eu vou ajudar. Mas você não é do governo, você não é um político, eu vou ajudar. Eles não vão entender, eu vou ajudar. Organizou o povo, mandou os discípulos assumirem um papel de liderança e pegou o pouco que tinha e distribuiu a eles. Queridos, imagine a cena daquela multidão, pensando: como é que ele pode fazer isso? Se ele é pobre como nós, está repartindo até o pouco que tem, pensando na gente, distribuindo, abrindo mão até do pouco que tem. Eu não vou comer demais, porque o pouco que ele tinha, ele distribuiu. Se eu comer demais, vai faltar para quem tem pouco. Sabe qual foi o resultado dessa história? Todos comeram o suficiente. Não teve esbanjamento, não teve desperdício de comida. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E Jesus olhou para os discípulos e para nós e diz: aprenderam, povo brasileiro? Quero que o Brasil de 2019 aprenda isso. O que nosso Senhor Jesus Cristo quer é um Brasil menos desigual, que aprenda a partilhar o pouco que tem. Porque quem se ajuda mutuamente são os pobres. Os pobres nas periferias, nas comunidades rurais. Essas pessoas de média e de baixa renda partilham o pouco que têm. Mas também conheço muitas pessoas ricas que poderiam ajudar mais, mas os impostos no Brasil são tão altos e tão caros que esses médio empresários não podem ajudar e empregar mais, porque os impostos e a reforma tributária ainda não chegou no nosso país. Tem muita gente que gostaria de ajudar e não pode. E tem gente que tem pouco e mesmo assim conseguem encontrar tempo para partilhar o que tem. Louvado seja Deus por esse povo no Brasil. Mas eu peço ao nosso Senhor, assim como Ele multiplicou os pães no Evangelho de hoje, que Ele multiplique o sentimento de solidariedade em nosso país. O que Ele quer é que a quantidade de milhões de pobres em nosso país diminua. E os poucos trilionários em nosso país se envergonhem de terem que vomitar para comer mais. E eles pensem um pouco mais na população que vive com R$500 por mês. Justiça é isto, é fazer o que pode por aqueles que não podem. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou hoje, multiplicando os pães. Nos deu a receita, nos deu a saída, queridos devotos. Por isso, nesse ano que nós estamos iniciando,
nós queremos pedir a Jesus, pedir à Mãe Aparecida, a capacidade de nos compadecermos com o sofrimento das pessoas. Você que veio hoje aqui Aparecida, você que Deus lhe deu uma oportunidade de vir de carro, Deus lhe deu uma oportunidade de vir de avião, Deus lhe deu uma oportunidade de vir de ônibus, você lutou, se esforçou para chegar até aqui, parabéns. Mas não vamos nos esquecer de quem não pode fazer isso. Tem milhões de brasileiros que não têm condições de vir a Aparecida, e não é porque não querem, é porque não podem. São os excluídos do nosso país. Isso não é motivo de orgulho para a gente, é? Isso é motivo de vergonha para nós. Por isso, meu Deus, neste evangelho da multiplicação dos pães, dai-nos um senso de justiça, que todas as vezes que eu ouvir este evangelho, eu me lembre de sua frase: dai-lhes vós mesmos de comer. E quando eu me deparar com a situação em que eu posso ajudar alguém, eu não fique pensando: será que eu vou estar alimentando a preguiça dele? Será que eu vou estar alimentando o vício dele? Será que eu vou estar favorecendo um sistema? Ajude. Não importa a religião. Eu vou até mais longe, viu? Não importa a religião. Toda caridade é bem-vinda. Não importa a cultura. Toda caridade sincera e verdadeira é bem-vinda e Deus abençoa, sim, Senhor. Deus no céu abençoa todas as pessoas que partilham de coração sincero. Nem que seja a atenção, repito, nem que seja a atenção que nós podemos dedicar ao outro. E para concluir, quem nos ensina isso é o grande mestre Jesus Cristo. Mas existiu uma freira que ela aprendeu isso quando na sua porta do convento bateu uma criança à porta pedindo um pão, e ela ficou tão chocada com o estado de desnutrição daquela criança, que já deveria ter entre 12 e 13 anos, que ela perguntou para ele: como é seu nome? Ele disse o nome. Quem são seus pais? Onde você mora? O que foi que aconteceu com a sua família? Sentou com ele, conversaram um pouco e passaram-se alguns minutos. A Madre Teresa disse: agora eu vou lá na cozinha pegar seu pão e vou pegar alguns biscoitos e um bolinho, um suco para você levar para os seus irmãos. E a história termina dizendo que esta criança teria dito para a Madre Teresa: não precisa mais, você já me deu aquilo que eu tinha mais fome. E uma das maiores líderes humanitárias do mundo que esta terra já viu, morreu afirmando que a maior fome do ser humano não é de pão, é de atenção. E nesta palavra atenção, nós podemos traduzir como misericórdia. Dá para entender isso? Dá para a gente levar isso no nosso coração, para a nossa vida? Vai servir até para quem mora dentro de casa com a gente. Atenção, misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?